Fala, mestres! Nessa aula nós vamos falar sobre as principais figuras de reversão que a gente utiliza no Price Action para tomar a decisão de vender os nossos ativos ou comprar eles quando der um sinal de Price Action para a gente decidir comprar. Bom, o primeiro sinal é a figura de reversão que a gente vai passar aqui, é o oco, tá? Que significa ombro, cabeça, ombro. Neste exemplo aqui, não olha aqui que a cor tá verde, não dê bola que a cor tá verde, porque isso aqui não representa um sinal de alta, tá? Pelo contrário, o oco, ombro, cabeça, ombro, ele serve como uma reversão de tendência quando o preço vem em uma crescente, ou seja, vem em uma onda de alta, até que ele chega num pico ou numa resistência, onde ele começa a perder força, onde o mercado nos mostra que a força começa a perder, a força compradora começa a perder para a força vendedora e ele começa a reverter. Então aqui no Trade View, você vem aqui na lateral, na barra esquerda, clica nesse símbolo aqui com o botão direito e você vai selecionar o Head and Shoulders, ou seja, ombro, cabeça, ombro. E você vai selecionar então o ombro da esquerda, que você vai colocar aqui abaixo, então coloque aqui no suporte, joga até lá na resistência lá em cima, clica aqui embaixo, agora você vai colocar a cabeça, ele vai fazer então um sinal aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, bem evidente para você, tá? Então ele vai mostrar o ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. E ou você pode fazer com essa ferramenta, ou você pode pegar o pincel mesmo e pincelar, então mostrar aqui, ó, vai até lá na resistência, vai na resistência mais alta, depois na resistência inferior, e aí depois desse grande candle de vermelho aqui, você decide vender os seus ativos, tá? Principalmente quem é trader experiente vende os ativos neste momento, porque sabe que logo em seguida, logo em sequência vai vir uma grande queda, e ombro, cabeça, ombro, ele é um dos sinais mais fortes de tendência, de reversão de tendência. Claro que tem ombro, cabeça, ombro que falha miseravelmente, tá? Tem sinais sim que falham, mas esse é um dos sinais mais comuns e eu não poderia deixar de ensinar vocês sobre esse sinal gráfico. Sempre considere ele junto com outros sinais e também, principalmente, alguns indicadores técnicos que aqui no Mestres do Bitcoin a gente utiliza a metodologia de adicionar indicadores técnicos para facilitar o nosso entendimento do Price Action, para tentar nos ajudar em descobrir uma possível reversão. Nessa figura de reversão agora que eu vou apresentar para vocês é o Oco-I, que é a versão contrária do oco, tá? O ombro, cabeça, ombro. Esse aqui é o ombro, cabeça, ombro invertido, ou seja, é um sinal de quando a força vendedora acessa a sua força e a força compradora começa a tomar a decisão do mercado e começa a empurrar o preço do ativo para cima. Dessa vez, aqui nós temos sim uma figura de reversão de uma tendência de queda, de longa queda, para uma reversão de tendência de alta. Já o Oco-I, então, ele é o contrário do oco, e eu vou usar a mesma ferramenta do ombro, cabeça, ombro aqui para a gente identificar, então, o ombro esquerdo. Tá? A gente vai colocar, então, o ombro esquerdo aqui, voltou, foi no pescocinho, cabeça, coloca o pescocinho, ombro direito, Oco-I. Tá? Então o Oco-I, ele é o contrário do oco, ele vem em uma direção de queda, por exemplo, uma grande direção de queda, até que o preço ele forma um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido e empurra o preço para cima. Tem ocos que têm um potencial de maior força, mas para você saber qual é a força de alta, você vai sempre pegar a metade do valor aqui da cabeça e você vai saber que mais ou menos vai ser a faixa de alta que ele vai ter depois do término do ombro direito. Só vou mostrar para vocês mais um exemplo melhor aqui, tá? Um exemplo de um ombro, cabeça, ombro invertido longo, que teve impacto no preço também, tá? Então a gente teve o ombro esquerdo, a cabeça, ombro direito. E vocês podem ver que também ele teve uma alta expressiva logo ao final do fechamento do ombro direito, tá? Que responde mais ou menos aí o tamanho da cabeça, tá? Podendo ser um pouquinho menor, geralmente aqui embaixo, ó. Geralmente um pouquinho menor, mas ele geralmente essa configuração gráfica ela é bem interessante para a gente identificar. Eu quero também dar um exemplo que esse ombro, cabeça, ombro, ele pode falhar miseravelmente, assim como o oco também, o oco normal,
ele também pode falhar, tá? Então não quer dizer que toda vez que acontece um oco, você vai lá e compra desesperadamente achando que o preço vai subir. Como, por exemplo, nesse momento aqui, ele veio de fora de tendência de queda, ele fez um oco, parece que ele ia mostrar um poder de reação, mas veja que ele já falhou miseravelmente, já entrou em outra queda contínua. Tá? Então não é um sinal 100% fiel, por exemplo. Não quer dizer que pareça uma figura de oco I ou oco que vai realmente se configurar um movimento. Você tem que utilizar outros sinais gráficos para você tomar a decisão de comprar ou vender o ativo. Além do oco I, nós temos o topo duplo, que é uma das figuras que eu mais gosto de utilizar e que eu gosto mais de identificar para sinalizar uma reversão de longo prazo. Bom, quando o preço do ativo está subindo e ele retorna e ele tem um reteste do topo e ele falha miseravelmente, ele pode criar uma imagem de topo duplo. E topo duplo geralmente é uma grande queda. Então, logo depois dessa imagem, surge uma grande correção, geralmente. O topo duplo, ele é um sinal que mostra tendência clara de queda, fortíssima, tá? Geralmente, num tempo gráfico maior, ele representa uma grande queda mesmo. O topo duplo, ele é um dos sinais mais potentes para a gente descobrir se o ativo está perdendo força ao longo do tempo. Se você for pegar aqui o Bitcoin, ao longo de um ano, ele mostrou vários sinais de topo duplo. Topo duplo é o sinal que eu mais gosto de analisar. Por quê? Porque ele nos mostra grandes correções, nos dando grandes oportunidades de acumular, aumentar a nossa posição de Bitcoins se a gente conseguir vender na formação de um topo duplo, mostrando então uma grande queda. Tá? Então, se você encontrar um topo duplo de longo prazo, você sabe que ele vai cair bastante, ele vai ter uma grande correção por um longo período de tempo, na maioria das vezes, principalmente em tempos maiores. O topo duplo, só para vocês entenderem, esse aqui é o gráfico diário. Tá? Se a gente colocar no gráfico mensal, vai aparecer dois grandes candles, um após o outro, e esses aqui são os topos duplos, ok? Então, os topos duplos, eles são considerados candles que são irmãos, que ficam um do lado do outro, que tem praticamente quase a mesma dimensão de corpo, e ele representa aí uma reversão de tendência, mostrando que a tendência anterior ela pode agora mostrar perda de força, e a gente pode aproveitar uma grande queda ou grandes correções para aumentar a nossa quantidade de moedas só se aproveitando do topo duplo. E por último, mas não menos importante, nós temos a imagem gráfica chamada fundo duplo. Uma das imagens que a gente mais gosta de ver quando a gente está querendo comprar um ativo e pensar na valorização dele. E a gente vê o fundo duplo, então ele é o contrário do topo duplo, ele é um sinal de que a força vendedora está perdendo força e dando espaço para a força compradora assumir a posição no mercado e realmente empurrar o preço dos ativos para cima. O fundo duplo é aquele que empolga os traders de longo prazo, assim como aconteceu nesse período aqui, ó. Por mais que o preço estava caindo em grande tendência de queda, até que formou um fundo duplo, e fundo duplo é alta. Veja que depois da primeira confirmação, todo o mercado viu com bons olhos essa alta e ele subiu bastante, subiu por alguns dias com bastante força. Tá? Além desse fundo duplo, nós também tivemos outros fundos duplos, como este caso aqui, tá? Onde ele mostrou também alta, e também mais recentemente aqui, também tivemos um fundo duplo, onde o preço do ativo ele teve uma pequena, ele tocou aqui embaixo, fez uma sombra, né, formou então um fundo duplo, empurrando o preço para cima, mostrando que a queda estava cessando a queda e depois começou a reverter para uma grande tendência de alta. Geralmente o fundo duplo é um dos sinais mais importantes que representam uma continuação de alta ou pelo menos uma reversão de um movimento de queda para um movimento de alta, ou continuação de um movimento de alta. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é extremamente importante e, por favor, como prática, já vai lá no gráfico do Bitcoin e comece a procurar os topos duplos e fundos duplos. Olha aqui, aqui eu já vi dois, tá? E para você não me colar aqui, é só colocar outros tempos gráficos e encontrar fundos e topos e fundos duplos menores aqui que você vai conseguir localizar. Vai treinando para você ir pegando a prática desse tipo de price action.